cielo que está congregando acá, también es para vos este mensaje, para que nosotros podamos empezar a reordenar la vida. ¿Quién acá necesita reordenar la vida en alguna área de su historia? Amén. Yo tengo muchas áreas de mi vida que necesito reordenar, y en realidad reordenar parece que no termina. Pero el primer episodio, el primer capítulo de esa serie reordenando la vida, el primer episodio es sin miedo a recomeçar. Mirar para uma pessoa que está cerca de vós, elija uma pessoa que está bem abrigada, com bom perfume e que tem o bom perfume de Cristo, e habla assim para ela: sem medo a recomeçar. Agora, com fé, vós vas a mirar para essa pessoa, apontar o dedo para ela com muita fé, para que o Espírito Santo de Deus pueda operar através de tu voz profética, e vós vas a declarar para ela assim: eu profetizo, sem medo a recomeçar. Em nome de Jesus. Vamos ler Lamentações 3, 22 a 23. Por el grande amor del Senhor no hemos sido consumidos, e su compaixão jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Vamos ler juntos essa última parte. Cada mañana. Agora com muita fé, vamos lá, 1, 2, 3 e... Solo mi lado esquerdo. Abre na cabeça. Solo mi lado direito. Solo los hombres. Solo las mujeres. Solo quien está en duda. Gracias a Dios. Vamos orar. Cierra tus ojos, baja tu cabeça em reverência à palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por esta palavra, por esta manhã de bautismo. Senhor Jesucristo, que nós não tenhamos medo, nem orgulho, nem nada que impida a nós de recomeçar. Senhor Jesucristo, declaro que esta manhã é uma semana de recomeço. Não sei em qual área meus irmãos necessitam ser ministrados por ti acá nessa manhã, pero si vos la conoces todas. Então, Espírito Santo, ministra pessoas acá de uma maneira personal, de uma maneira particular. Sabemos que vos podes falar com a igreja e habla de uma maneira corporativa, pero também sabemos que vos sos Deus de encontros personales. Então, que cada acá venga a ser tocado em sua vida, em sua história, em seu caminho, que o próprio Espírito Santo possa estar trayendo ministração ao coração. Que todo coração de pedra seja transformado em coração de carne sensível a tu voz, Espírito Santo. Que tu nome possa ser adorado, que tu nome possa ser glorificado, e que pessoas possam entender esta dicha que nós temos, que é de recomeçar. Entregamos para ti a honra e a glória desde o começo até o final, e aqueles que creem, dá forte aplauso ao Senhor Jesus. Todas as manhãs Deus hace coisas novas. Quando você despertaste por la cama hoje, por la mañana, Deus está fazendo coisas novas. A cada manhã Deus hace algo nuevo, e o nome de isso é recomeço. Vos podés chamar de nuevos ciclos, sí, porque Deus é Deus cíclico. Todo lo que Deus hace é cíclico, tem seu começo, tem seu meio e também tem seu fim. Vos podés mirar para as flores de árbol, ela no todo el año é verde, ela tem o tempo que está seca, ela tem o tempo que se cai e ela tem o tempo que ela empieza a cair. Então, todo lo que Deus hace é cíclico. Todo lo que Deus hace sí va a tener el fin de acuerdo con lo que Él programó, pero todo tiene su recomeço también, incluso las misericordias del Señor. Por eso que la palabra acá dice para nosotros que muy grande es su fidelidad y las misericordias de Él se renuevan a cada mañana. Esta mañana es una mañana de renuevo de las misericordias de Él. Graças a Deus por essa. Esta manhã é na manhã de renuevo das misericórdias do Senhor, porque sempre nós estamos renovando, recomeçando, reiniciando a vida. Por exemplo, quando nos casamos, nós reiniciamos a vida.
quando eu me casei com Thaís, eu reiniciei. Não é que eu segui minha própria vida. Imaginate vós casar-se e levar-te a vós mesmo como vós sois, sem reiniciar a maneira de que vós vas a viver em um relacionamento. Não é possível. Vos tenéis que reiniciar a maneira de viver. Agora já não são mais um de cada lado, agora já são dois. Antes nós outros nos despedíamos e eram na luta para quando ele ia para sua casa, porque ele dizia: eu quero quedar mais contigo acá, meu amor. E eu dizia: vos tenéis que ir-se. E hacía mais frio em Curitiba que acá, e eu não tinha permisso de seu papá para ir em sua casa todavia, verdade? Então eu não me ia em sua casa, pero ela tinha permisso para ir em minha casa, verdade? Então ela ia em minha casa, eu me fui em sua casa só quando me casei. Mira como era duro meu suegro, verdade? Gabriela, prepara, você vai ser assim também, verdade? Então meu suegro não dava permisso, eu me fui na casa dele 2, 3 vezes, máximo, para no almoço. Ele me mirava de lejos antes de casar. Depois que casei, a hora eu lego e duermo no sofá, verdade? Pero essa é outra história. Pero o tema acá é que quando eu me casei e quando nós casamos, nós tivemos que recomeçar a vida, empezar tudo de novo. Eu tinha um ciclo de solteiro, agora já começou um ciclo de casado. A vida cambia. Nacho e Yara, que estão um ano de casado, vocês tiveram que recomeçar a vida de novo. É outra história, é todo de novo. Nós não entendemos muito de recomeços, ou nos cuesta um pouco entender de recomeços. Por quê? Porque nós entendemos que devemos recomeçar somente quando há uma tragédia. Nosso cérebro entende a palavra recomeço quando algo muito malo sucedeu em linhas generais. Quando algo terrível passou, aí sim nós bueno, agora vou a reempezar de novo, agora vou a recomeçar, agora vou iniciar de novo. Pero em realidade, amada igreja, a cada manhã Deus aperta o botão de restart em nossas vidas. Deus aperta reiniciar em nossas vidas. Todas as manhãs, por mais que vos ore, não ore, por mais que vos pida, não pida, por mais bueno que você, ou por mais malo que seja, por mais honesto ou por mais desonesto, todas as manhãs Deus aperta um novo botão dizendo assim: oportunidades novas para essa pessoa, novo começo para essa pessoa. Mesmo que vos não pidas, mesmo que vos não supliques, Ele todas as manhãs, quando? Todas as manhãs, quando? Todas as manhãs, o Senhor aperta um botão de restart, e esse botão se chama graça. É a graça, é um favor que eu não mereço, por mais esforço que eu possa fazer. O Senhor todas as manhãs aperta um botão chamado graça. Por isso que eu estava falando de casar-se, porque é o que me vem no coração hoje. Quando nos casamos, todo cambia, novas contas a pagar, novas coisas a pagar. É diferente de quando eu era solteiro. Quando eu era solteiro, nos últimos anos de minha vida de solteiro, eu vivia com minha mamá, e eu tinha que dar uma contribuição para ela de minha casa. Quem é solteiro acá e vive com seus padres, eles têm que dar uma contribuição, amém? Deixem de ser sem vergonha. Ai, meu papá me sostiene, vai ver ali para ajudar ele. Então eu dava uma contribuição, era R$300, R$200, e pagava a conta de luz. Pero quando casei, cambiou as coisas. E quando a hora que eu tenho 3 filhos, cambiou mais a um. Esses dias eu fui a pagar a conta de luz, quase tive um paro cardíaco. Deus mío, não sei quem é padre na multitud, mas quando vai pagar a conta de luz, parece que você foi assaltado. Quem já mirou aquela série que tem Todo Mundo Odeia o Chris? Quem sabe dessa série? Que tem Julios, que trabalha em 2 trabalhos, sou eu, verdade? Eu quedo contando, mira, essa luz está acesa, tá? Por que a luz está prendida? Por quê? Porque acá estão 5.000 guaranis gastando, verdade? Então eu sou assim. Então, eu tive que cambiar minha mentalidade quando eu era solteiro, para arreglar minha mentalidade, reiniciar quando me casei. Quando eu era solteiro, eu pensava de uma maneira. Agora, quando me casei, o ciclo em minha vida teve que cambiar. Quando eu era solteiro, eu tinha modus operandi. Agora, quando eu me casei, é diferente. Nós nos casamos com uma empleada, nós nos casamos com uma mulher, e as mulheres não se casam com um albanil solamente, verdade? Vocês se casaram com alguém que tem sentimentos. O tema acá é que todos os dias, repita assim comigo, todos os dias, entram e saem coisas de nossas vidas. E isso não necessitava por conta de vocês nomás. Todos os dias, depois vocês reclamam, o pastor pede para repetir, vos não presta atenção. Todos os dias entram e saem coisas de nossas vidas, e nós necessitamos
aprender a recomeçar. Todos os dias, every day, entram e saem coisas em nossas vidas. Todos os dias, episódios iniciam e episódios se encerram sobre nossas vidas. E eu sei que hoje é um dia de bautismo. E que dia especial, porque em sua vida é um recomeço. Vos que te estás bautizando, é uma nova história, é um recomeço, não é borrar o passado, sino que dar um novo significado para esse passado que vos tuviste. Pero não é solamente um dia novo para quem se bautiza, é um dia novo para todos nós outros. E que linda oportunidade de recomeçarmos novamente. Eu não sei como está a voz, pero hoje quando eu me despertei na manhã para vir acá para o culto, eu tinha uma alegria tão grande dentro mío, porque pessoas iam bautizar-se e não só elas iam começar na nova vida, sino que nós outros também. Hoje à manhã, quando começou o sol, nasceram novas oportunidades para mim e para vós que somos muitas vezes cabeça dura de começar de novo. Quem pode dar graças a Deus? Então, se Deus é especialista em recomeçar e todos os dias as misericórdias dele se renovam, mira comigo, a palavra está dizendo que Deus é especialista em recomeços e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Quer dizer que a maneira de Deus operar é cíclica. Deus está quando começamos o negócio, pero Deus está quando também entramos em outro ciclo do negócio que tem que ser ajustado. Deus está quando necessitamos cerrar portas. Deus também está no ciclo que necessitamos abrir portas. Deus está em um ciclo que inicia-se um relacionamento. Pero se Ele está no controle, Deus também está no ciclo que se cierra esse relacionamento. Deus está no ciclo que começamos a ir ao gym, à academia. E Deus está no ciclo que nós hacemos essas transições. Deus está no ciclo que quando vos te mudaste a Paraguai, Deus está com nós quando chegamos a Paraguai, e Deus está com nós quando vayamos de Paraguai. Não sei quando vai ser, pero não sei. Pero lo que Deus vai estar, porque Deus é um Deus cíclico. Nós necessitamos entender isso. Deus é um Deus cíclico. Deus é um Deus cíclico. Amém? É igual a ter hijos. Quem que está super embaraçada, vocês sabiam que quem estava embaraçada já vai nascer um bebê cantando Te exalta. Se és nena, e se és nena vai nascer assim Glória a Deus. Que Deus bendiga. Como se vai chamar, já sabe? Se és nene Sérgio, verdade? Pablo, Dom Pablo, se és nene. Se és mulher, em Azulma, verdade? Glória a Deus. Por que estava falando disso? Porque é igual a ter filhos. Há um tempo atrás, nós pensamos que Thaís estava embaraçada. E foi um susto, verdade? Porque, qual foi o pensamento? Nós pensamos assim, tudo de novo. Não é que vamos continuar com os filhos, mas um filho é todo de novo. Ou seja, é um ciclo mais. O pensamento de Deus meu vai começar todo de novo. Quem tem filho sabe o que estou dizendo. Que chegaram os filhos, chegou a alegria, pero terminou a paz, verdade? Chegou todo, pero terminou muitas coisas também, pero isso não importa. Pero aonde vou? Te amo, hija, tá bem? Tá tudo certo? Meus filhos estão, Gabriel está por aí também? A hora te vas a bautizar, já paga tus cuentas, já. Arreglate, cabrão. O tema acá é igual nasce hijos. Quando nasce um hijo, nós pensamos, todo de novo. Deus mío. Deus é especialista em recomeços. Nada sale do controle dele. Por mais força que vos hagas, nadie pode añadir um codo em las vidas. Nadie pode agregar nem sacar meia hora. Por mais ansioso que nós outros estejamos, nós outros não podemos adelantar nem retardar os ciclos de Deus em nossas vidas. Não podemos. Há ciclos que não se rompem. Uma vez uma pessoa se acercou de mim e disse assim: pastor, ora por mim, para que essa nova estação, esse novo ano, seja um ciclo de bendições. Impossível.
¿Por qué? Porque para que coseche bendiciones, ella tiene que haber sembrado. Para ser bendecido no es del día para la noche, ¿verdad? Dios tiene su gracia, obvio, pero para que vos pueda cosechar un año, vos tiene que haber sembrado un año, sin espiritualizar todas las cosas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo acá? Lo que Dios nos está trayendo es una responsabilidad de nuevos ciclos, no solamente una espiritualidad de nuevos ciclos. Cuando yo entiendo y comienzo a entender que los ciclos cambian, que los ciclos mudan, yo empiezo a entrar debajo de esos ciclos y mi vida empieza a ser diferente. Amém, Brenda? Que está entrando na nova jornada, agora vai ser na brasileira, verdade? Vete. Los ciclos cambiam, Brenda. Às vezes você tinha um pensamento de quando era solteira, pero agora todo cambiou, novos ciclos. E mientras antes você te adaptes e te adeques a esse ciclo, entenda que Deus está ministrando nesse ciclo, melhor vai ser a maneira de viver. Nós devemos entender com madurez e não só a espiritualidade, as estações e os ciclos de nossas vidas. E cada vez que Deus me habla de ciclos, Deus me habla de recomeços. Amém? Nós temos muito medo de recomeçar, porque pensamos que recomeçar é solamente porque eu advinde de uma tragédia. E em realidade não é assim. Eu não necessito de uma tragédia. Agora, se eu não entendo de los ciclos, quando vejo as hojas caindo, eu empiezo a pensar que são tragédias da natureza. Agora, se eu aprendo a identificar as estações, quem estava escutando as últimas prédicas sabe do que estou falando. Quem aprende a identificar as estações, dá glória a Deus que as hojas estão caindo, porque novas hojas vão vir. Agora, se eu não entendo, eu me vuelvo uma pessoa melancólica que só llora porque as hojas estão caindo. E as hojas começam a cair, eu empiezo a llorar, porque as hojas se caíram e se foram las hojas. E não entendo o ciclo de Deus. Nós não podemos ter medo de recomeçar. Repita para uma pessoa por la última vez dessa semana. Repita para essa pessoa se não tenha medo de los recomeços. Hoje é na manhã de recomeço, amém? Pero eu não sei se vou suportar. Calma, calma. Ele é o dueño das estações. Deus é um Deus de ciclos. Deus é um Deus de estações. E essa é na manhã de novo ciclo. Essa é na manhã de novos começos, de novos empreendedores, de novas pessoas com novas ideias, de novas estratégias do Senhor. Por quê? Porque a palavra diz que as misericórdias dele se renovam na cada manhã. Quando vamos para os heróis da fé, todos eles recomeçaram. Todos eles tiveram que começar de novo. Mira para Abraão. Abraão estava muito bem em Ur de los Caldeus. A terra de Abraão era fértil, era próspera. Abraão tinha seu padre. A terra que vivia Abraão era como se fosse Nova York. Nos dias de hoje era moderna. A cidade tinha todo. Abraão tinha seu papá, Terá, tinha sua mamá, tinha seus parentes. Pero Deus se acerca de Abraão e disse assim: Abraão, sale de tu terra e da casa de tus parentes para a terra que eu te mostrarei. Uau! Mira um pouco. Deus falando para Abraão. É necessário que vos recomeces. Ustedes também já escutaram minhas prédicas que o Senhor habla para Abraão. Ou seja, salga ao encontro de ti mesmo. Abraão, recomeça tu vida. E Abraão não tinha nada de malo onde ele estava. Pero o recomeço não significa que vos tenha algo de malo. Significa que Deus tem algo melhor aonde do que vos podas ver. A palavra diz que nem olhos han visto, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, aprende a identificar as estações, para de orar por las hojas que se caem. ¿Por quê? Porque allá adelante Deus tem planos muito maiores que os tuyos para tu própria vida. Então, como fazer? ¿Qué hacer? Entra debaixo do tempo de Deus e aprende a identificar as estações de Deus. Não tenha medo de recomeçar. Deus recomeçou. A terra estava allá e Deus buscou um homem, Noé, bueno. Noé era um homem justo e bueno e andava com Deus. E que hizo Deus? Pum, restart. Recomeçou tudo de novo. Se Deus recomeçou tudo de novo, por que vos tenéis medo de recomeçar tudo de novo? Não tenha medo de los recomeços. Não tenha medo de los recomeços. Vou falar só para quem está entendendo essa parte de Deus. Não tenha medo de los recomeços. Não tenha medo de los recomeços. Recomeçar não significa tragédia. Recomeçar significa que vos estás madurando e entendendo as estações da vida. José passou por isso. José foi criado solamente com chipa, peru, com cocidito, estava todo bem. Tinha hasta uma túnica especial para José. Deus mío, José era o mal criado da casa, hasta que ele tiraram no poço. E para muitos, o poço pode ser o fim, pero para os planos que Deus tinha para José, ele necessitava passar pelo poço para chegar no palácio.
pero muchos quieren llegar en el palacio sin pasar por el pozo. Y ahí llegan en el palacio y se pierden, no tienen humildad. El gran secreto de la vida es llegar en el palacio sin perder el olor del pesebre. Pero muchas personas no entienden eso y quieren solamente la parte del ciclo bueno y no entienden las transiciones de los ciclos. Pero todos los hombres de Dios que la Biblia relata pasaron por ciclos. Jacob pasó por ciclos. Jacob, ¿verdad? Nació como un suplantador, un engañador, hasta que se encontró con un ángel de Dios. Otros dicen que fue con Dios, depende de tu teología. Peleó con Dios, ¿verdad? Peleó con el ángel y ganó. Fue a primera persona que hizo un leg lock na llave de pie en un ángel, ¿verdad? Fue ahí que nació el jiu-jitsu y ganó la pelea. Y a partir de ese momento Dios cambió el nombre de él, de Jacob para Israel, de mentiroso para un nombre de Dios. Israel quiere decir Israel, el hombre que peleó y prevaleció, porque Dios cambió los ciclos, Dios cambió las estaciones. Dios está visitando estaciones nessa manhã. Deus está visitando tu coração para que vos aprenda a ter sabedoria e madurez para girar os ciclos. Os discípulos passaram por isso. Jesus estava andando e encontrou Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Agora já não sou mais um cobrador de impostos. Agora vos vas andar comigo. E Mateus poderia dizer: pero eu tenho tudo na vida e vos vas a cambiar. Sim, vou a cambiar. Trata-se de ter discernimento de los ciclos. E Pedro estava pescando, não havia pescado nada. Jesus se acercou da vida dele e isso que ele tivera o maior câmbio da história. Antes vos pescava peces, agora vos pescas homens. Deus cambiando os ciclos, Jesus cambiando os ciclos das pessoas. Jesus está cambiando os ciclos nessa manhã. Se vos estás atento, vos vas a ter sabedoria para essa estação que Deus está cambiando, e vos vas a aproveitar que as misericórdias do Senhor se renuevam a cada manhã. Em nome de Jesus, quantos creem nisso? Ah, pero então vocês querem dizer que eu perdi meu tempo? Não, vos ganaste sabedoria. Porque quando gira os ciclos e eu estou com Deus, eu dou um novo significado para aquilo que eu passei e eu ganho verdadeiramente sabedoria. Para que eu tenha sabedoria, muitas vezes eu necessito passar por pressão. Quem estava cá domingo passado? Quem foi ministrado domingo passado assim, pressionado por la palavra? Eu também. Muitas vezes necessitamos passar por essa pressão. ¿Para quê? Porque essa pressão nos leve a novos ciclos. Ah, Deus mío, esse é o final. A hora acabou. ¿Sabe como vê Deus essas estações de ciclos? Deus não vê que está terminando. Deus está vendo que você está recomeçando. Para muitos é o final, mas para Deus é um recomeço. Deus não está vendo que você está terminando. Deus está dizendo: é um momento de recomeçar, não é um momento de desistir. Não é um momento de colgar os guantes, agora é o momento de vestir os guantes e pelear com sabedoria. Não é o momento de dizer: ah, eu tive frustração em meu relacionamento, agora eu desisto. Todos os homens são iguais. Não, não é assim. Há tempo para recomeçar. A palavra em Eclesiastes é especialista em los tempos. Há tempo de abraçar, pero há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de estar junto, pero há tempo de estar apartados. Há tempo de sembrar, pero há tempo de cosechar. Há tempo para todas as coisas. E esta é na manhã de recomeço. Quem na casa já passou por problemas financeiros? Ah, a gente, é verdade? Se eu hago um apelo um pouco mais, a gente se tira no piso, verdade? Quem na casa já passou por problemas financeiros? Eu nasci de um problema financeiro, verdade? Então nem sei o que é passar em problema financeiro, porque não sou herdeiro, um desastre, verdade? Mas Deus foi bueno. Deus foi bueno comigo e está sendo bueno comigo. Domingo passado estava minha irmã acá e nós estávamos falando dessas coisas assim, desses ciclos e como é bueno nós vermos as misericórdias do Senhor se renovando em nossas vidas. Pero o tema acá é: se vos passaste por problemas financeiros, essa na manhã de novos ciclos. Não é que Deus te vai só sacar, porque não se trata solamente de sair do ciclo, é de entender por que eu me meti nesse ciclo e como eu vou sair desse ciclo com um novo propósito. Porque se vos não entendes isso, sabe o que vai passar com tu vida? Pergunta para mim o que? Os ciclos se repetem. Se vos não sos ministrados por Deus em los ciclos só se vão a repetir e não vai solucionar nada em sua vida. Então salga com aprendizagem desses ciclos que se repetem.
Repetiu? Se você está repetindo, quem repite el año acá? Quem já repetiu alguma vez el año? Que cabos são vocês? Como se chama a primeira série do segundo grado? Primeira série da secundária? Primeira da secundária. Eu repeti 7 vezes a primeira da secundária. Que triste, verdade? Deus mío. Pero o tempo passou. Eu com duras penas entendi os ciclos. Hoje eu tenho essas coisas estudado, verdade? Pero entendi os ciclos de minha vida e na hora eu tive que cambiar. Crises são oportunidades de ciclos girados. Pastor, eu estou passando por crises, devo sair correndo dela? Não, aprenda dela. Igual a pressão, devo sair correndo da pressão? Não. Aprenda dela. Quem na casa já passou por problemas de relacionamentos? Tinha mais gente com problema de dinheiro do que relacionamentos, vamos ser sinceros, verdade? Quem na casa já passou por problemas de relacionamentos? Glória a Deus, intercessão, verdade? Relacionamentos, terminou o relacionamento, começou um novo relacionamento. Há pessoas que terminam relacionamentos e eu penso assim, livramento. Há pessoas que começam relacionamentos e eu penso assim, é laço, verdade? Não sabe o que está fazendo, você está passando por problemas. O tema acá é que eu devo entender os ciclos de minha vida, porque eu vou passar por crises e problemas e por ciclos em meus relacionamentos. Mulheres, estão acá? Sim ou não? Muitas vezes é Deus te livrando de um peso muerto em sua vida, de um tipo pesado que não vai ser nada, não vai ser que você avance, te vai hundir. Amém, mulheres? Amém, verdade? Depois não sabe porque estão aí. Homens, estão acá, sim ou não? Homem me gusta mais. Muitas vezes é Deus te livrando dessa tóxica, verdade? Que vai ser tu ídolo. ¿Viste essa tóxica? Onde está? Não vai jogar futebol com o perro, verdade? Tem que ir ao cine comigo. E aí vou sair de tu casa e ele já te pede assim. Não, creio que esse é o cúmulo do relacionamento. Envia-me tu ubicação em tempo real, quero ver onde está. Se reír não é porque hacen, verdade? Se reír não é porque estão haciendo. Envia-me tu ubi, gordi, verdade? Se vos pedisse a ubicação em tempo real, vos sos tóxica, verdade? E vos também, cabrão. Se vos pedisse a ubicação em tempo real, também sos tóxico, verdade? Com quem está? Envia-me uma foto. Tóxico, verdade? Que mais que é tóxico, linda? A ver tu roupa. Tóxico, verdade? Tóxico. Cuide. Então, às vezes, é Deus te livrando para dar-te a oportunidade para que vos empeces em novos ciclos. Se Deus tivesse escutado mis orações, Senhor Jesus, graças que Deus foi bueno comigo, linda, porque deu o melhor dessa terra. Todo é bíblico, gente. Vocês têm que aprender comigo. Pero às vezes, nós não entendemos o cambio do ciclo e queremos lamentar por la hoja que se cayó. E Deus está dizendo assim: está em um jardim nascendo e você está lamentando por la hoja que se cayó. Deus mío, aprenda a girar os ciclos de sua vida. Aprenda a los ciclos sentimentales e emocionais de tu vida. Eu não esperava, amém, porque nadie passe por problemas emocionais nessa igreja. Uau, vamos a ser um mega coach de como superar os problemas sentimentales. O grande tema acá é entender que, por que girou o ciclo? Porque eu fui tóxica, porque eu fui pesado ou porque é Deus dando-me um livramento? Se é minha parte, eu arreglo minha parte e dou um novo significado para o passado para ser uma boa pessoa que Deus pueda bendecir-me com alguém. Agora, se é de Deus, levanta as mãos para o cielo e haga um coração para Deus, porque Ele te está livrando. Não insista em algo que não é de Deus. Não insista. Mas eu vou evangelizar-lhe a Ele, pastor. Não insista. Não insista nas coisas que não são. Mas eu vou. Vai funcionar, pastor. Deus mío. E cambiou toda a sua vida. A pessoa te conheceu por quem vos era. Agora vos já não sos mais aquilo que vos era. Já cambiaste todo por alguém. Se uma pessoa chega cambiando todo de vós, é tóxica. Ela tem que amar por lo que vos sos e ser de vós a melhor versão que vos pueda ser. Estão entendendo isso acá ou não? Então não se metem em problemas emocionais. Aprenda que os ciclos giram, as estações cambiam. Os ciclos giram e as estações cambiam. Pero aún assim, com nossos erros, as misericórdias do Senhor se renuevam a cada manhã. Eu bromeio muito, me gusta levar em la broma, em el chiste esses relacionamentos para que seja mais agradável, pero é na realidade. Nós devemos entender quando os ciclos cambiam em nossas vidas, quando as pessoas
cambia nossas vidas. Eu não sei quantas vezes você caíste nessa área sentimental, mas essa é na manhã de que você podes recomeçar. Por quê? Porque quando vos abriste tus pestañas, as misericórdias do Senhor já se haviam renovado todo de novo. Em nome de Jesus, amém? Intenta uma vez mais. É na manhã de recomeço. Cada vez que nós pecamos, cometemos um erro, nós necessitamos recomeçar de novo. Pero muitas vezes os dolores hablam mais forte que a voz do Espírito Santo. Presta muita atenção nesse acá. E cada vez que o dolor, que algo que cometi, duele mais do que a distância, do que o dolor de estar lejos do Espírito Santo, eu não aprendi a lição de casa. Vou repetir para vocês. Cada vez que eu cometo um erro, e esse erro me traz um dolor, e esse dolor de um erro que eu cometi é mais forte do que o dolor de estar lejos de Jesus, eu não entendi a lição de casa. Porque nenhum dolor pode ser maior do que aquele que está lejos de Jesucristo. Então, se você tenés algo mais importante do que esse relacionamento com Jesucristo, Jesucristo não é o primeiro em sua vida, Jesucristo é o segundo em sua vida. O dinheiro é o primeiro em tua vida, tus relacionamentos são o primeiro, tu trabalho é o primeiro, qualquer coisa menos Jesus é o primeiro. Então, na mudança de ciclos, aprenda a entender o porquê está girando os ciclos em sua vida. Nós necessitamos dar um sentido e um entender do porquê da pressão em nossas vidas. Quantos entendem o que estou falando acá? Dão glória a Deus. Quando nós recomeçamos, nós não necessitamos cometer os mesmos erros de antes. E isso se chama sabedoria. Isso se chama sabedoria. Sabedoria não é escutar um discurso de alguém que não construiu nada ensinando-te a construir algo. Sabedoria não são palavras hermosas. Às vezes eu escuto pessoas e me gusta e é válido, porque cada um tem um começo, que empieza a dar palavras de sabedoria e são válidas. Óbvio que são válidas, pero solamente tem unção nessas palavras se vos estás falando aquilo que vos vivis e não solamente vivendo aquilo que vos não hablas. Ou é ao revés? Vocês entenderam, verdade? Sabedoria, em realidade, é poner em prática mis errores, as coisas que eu aprendi, as coisas buenas, as coisas malas, e poner em prática. Sabedoria não está relacionada somente com um belo discurso que as pessoas têm, porque por discurso vos abrir os chats GPT e dizer assim, dá-me palavras de sabedoria, e ele vai hacerlo para vós. Quem na casa já falou com o chat GPT por mensagem, por videollamada? Gente del cielo, hagam isso, vocês vão assustar-se. Pero aonde vou acá é que sabedoria não são belos discursos. Sabedoria é de quem já subiu a montanha, já sabe qual é o caminho, e agora ele te vai dizer onde tem pedras e onde não tem pedras. Cuidado com palavras, cuidado com ciclos, salga deles com sabedoria. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque dependente se vencemos ou perdemos, nós aprendimos com o resultado daquela luta que nós passamos. E isso nos hace ser mais que vencedores. Está na calma ou não? O Senhor está cambiando ciclos. O Senhor está girando estações. O Senhor está cambiando histórias. Mira o que disse, vou terminando casi por acá. A palavra em 1 Pedro 5, de 6 a 11. Humílense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen nele toda a ansiedade, porque Ele cuida de ustedes. Pratiquem el domínio próprio e mantenham-se em alerta. Su inimigo, el diablo, ronda como um leão rugiendo, buscando a quem devorar. Resistam-lo, manteniendo-se firmes em la fé, sabiendo que os creyentes em todo o mundo suportam a mesma classe de sofrimento. Esse ciclo cambia para todos, amém? Para todos, não é alguém, fulano, para todos cambia o ciclo. Luego que ustedes hayan sufrido um pouco de tempo, Deus mesmo, el Deus de toda graça, que los llamó a su glória eterna em Cristo, los restaurará e los hará fuertes, firmes e estables. Quem quer ser fuerte, firme e estable? Resista às tentações, seja o que disse a palavra, ande com fé, ande com sabedoria, para que eu pueda ser firme, estável e forte. Eu tenho que entender que os ciclos vão girando, que a vida é cíclica. Mira o que disse, a Ele seja o poder por los ciclos, de los ciclos. Ou seja, vos querer ser forte, firme e estável, entenda que há ciclos e ciclos, há cambios de estações e cambios de estações. Quando Deus aprieta o restart,
Vocês estão preparados para isso, sim ou não? Quando Deus vem e aperta restart, reiniciar em minha vida, pessoas vão entrar e pessoas vão sair de minha vida. Qual é o grande problema? Que quando Deus aperta restart, nós queremos trazer todas as pessoas que estavam no ciclo passado. E não é que as pessoas estão mal, não. Simplesmente, Deus quando aperta restart, pessoas giram de nossas vidas. Pessoas entram, pessoas saem. E cada vez que reinicia a jornada, eu necessito entender isso. Eu necessito entender, e mientras mais rápido você entenda. Ayer eu falava com uma pareja muito amada por nós, Sharon e Ciclope, que nós estávamos falando de girar ciclos. Llega um momento de sua vida que você tem que entender que hasta cá e de cá para adelante. Girou ciclos. Quem tuvo sabedoria de tomar a decisão certa, a decisão equivocada, eu não sei, mas o tema é que nós necessitamos entender que os ciclos giram, e quando Deus aperta restart para essa nova estação, antigas pessoas não cabem, novas pessoas vão vir, e há pessoas que eu vou manter por toda a vida. Quem acá conhece pessoas que você vai manter por toda a vida? Eu tenho pessoas que eu decidi em minha vida, essa pessoa eu vou arrastar por toda a minha vida. Muitos deles estão aqui hoje. Essa pessoa eu quero arrastar por minha vida. Vai passar os tempos, vai passar os anos. Eu quero ter essa pessoa por minha vida hasta Jesus volver. E depois que Jesus volver, se eu puder pedir para ele que eu puder ter na casa de vecino, de tão boa onda que é estar com essas pessoas, verdade? Então, pessoas entram, pessoas saem, pero eu decido e tenho que ter sabedoria para ciclos que as pessoas vão permanecer ou não. Que se chama isso? Isso se chama honra. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando acá para ustedes? Amén. Yo sé que no tiene mucha emoción, pero tiene palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la Biblia y estoy hablando de que yo vivo. Amén. Entonces, cuando Dios apretar el restart de su vida, sepa decir adiós. Cuando Dios apertar el botón diciendo así, reinicio, sepa decir sean bienvenidos nuevas oportunidades. Quando Deus apertar restart, sepa que há pessoas que vão quedar em sua vida e vai passar 5 anos. Sabe aquela amistade que não necessita mantenimento? Sabe aquela pessoa que você necessita enviar uma mensagito? Aquela pessoa que sabe quem ela é em sua vida e você sabe quem ela é em tua história? Pessoas assim. Sepa identificar momentos assim. Sepa identificar. Pero essa é uma prédica para outros relacionamentos. Pero Deus está cambiando ciclos nessa manhã. Deus está mudando estações. Hojas estão caindo, hojas estão nascendo. É novo momento nessa manhã. Nós necessitamos estar atentos à voz de Deus. ¿Por quê? Porque todos cometemos errores. Todos carecemos da graça do Senhor Jesus. Todos carecemos da misericórdia do Senhor Jesus. Todos necessitamos isso. E Ele é especialista nisso, em seus recomeços. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Vamos lá? Não tenha medo de recomeçar. Jesus se acercou de uma pessoa e ele cambiou a vida dessa pessoa, porque ele disse assim: vós sos pescador de peces. Pela hora, a partir desse momento, vós sos pescador de homens. Cambiou a história. Cambiou a história completamente de Pedro. Pedro se arrodilhou delante dele e disse assim: eu não sou digno, eu sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor Jesus. Como dizendo assim: eu não quero cambiar de ciclo. E Jesus disse: não, levanta-te. E a partir desse momento a história de Pedro foi cambiada. Vocês conhecem a palavra? Ele saiu daí, sanou a suegra de Pedro. Pedro viveu muitos milagros com ele. Chegou um momento que eles estavam na mesa de Santa Cena. Dijeron assim: mira, Jesus dijo, preparou a Santa Cena e disse assim: um de vocês me vai traicionar. Que Jesus dijo? Que Pedro dijo? Qualquer um deles pode traicionar, pero eu por vós eu mato e muero. Passou capítulos depois, Jesus estava no jardim de Getsemaní, vieram os soldados, Pedro tentou cortar a oreja, Jesus soldou a oreja, pôs a oreja de novo, Jesus foi arrestado para a cárcel. E onde estava Pedro? De lejos, aquele que teve a vida cambiada, agora ele seguia Jesus de lejos. Dia de bautismo, eu paro para pensar quantas pessoas foram bautizadas. Por ti eu mato e muero. Uau! E depois, começa a alejar-se e começa a mirar de lejos. De lejos, de lejos, de lejos, de lejos.
Lo que pasa acá es que Pedro negó a Jesús por 3 veces. E a Bíblia diz que as miradas deles se cruzaram. E a palavra diz que Pedro orou amargamente, orou com quebranto no coração de Deus mío, eu le traicioné. Jesus foi morto, ressuscitou. E quando ressuscitou, está escrito ali no livro de João 21, que Jesus foi detrás dele. Ele não havia pescado nada de novo. Jesus foi allá e disse assim: ei, não pescaram nada? Eles não sabiam quem estava allá e era Jesus. Pedro saiu correndo ao encontro dele. E quando chegou ao encontro dele, Jesus já tinha uma mesa preparada. Por que Jesus estava fazendo tudo isso? Porque as misericórdias do Senhor haviam alcançado ele, apesar dele. E é o que está passando acá hoje. Sabe o que passou? Aquele que negou 3 vezes Jesus. João 21 sigue dizendo assim que Pedro saiu caminhando com Jesus. Iam caminhando. E Jesus lhe perguntou assim: Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Jesus é o único capaz de transformar traição em amor. Jesus é o único possível de transformar aquele que te rechaçou em um novo ciclo de bendição. Amas, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Jesus cambiou, descambiou, volvió, arreglou, deu volta para trás, volta para frente na vida de Pedro. Não sei como você sentís acá hoje, mas muitas vezes eu me sinto assim na presença dele. Iniciou o ciclo, terminou o ciclo, volvió de novo, meti as patas, começou de novo. Pero as misericórdias do Senhor me alcançam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje. E essa palavra é para vós. Se vos quereis recomeçar de novo, não tenhas medo. Não tenhas medo, não sei se vou lograr. Sim, vas a lograr. ¿Por quê? Porque agora vos tenés sabedoria, que é a palavra do Senhor. Ele está nesse lugar, amém? Eu não sei qual é tu recomeço. Eu não sei aquilo que te traz acá. Mas o Senhor tem um novo recomeço em sua vida. E é hoje. E é a hora. E não é amanhã, não é depois. A hora é o recomeço. Eche afuera aquilo que passou. Recomeça de novo. Se essa palavra falou contigo, eu quero orar por vós, mientras nós adoramos ao Senhor Jesus. Se essa palavra falou contigo, ponga-se em pé. Nós adoraremos ao Senhor agora. E ora por tu recomeço.